Painel político de volta, hoje conversando com a Aloysio Vidal, do Rede. E Aloysio, nós estamos numa situação aqui em Rondônia que foi deixada aí no apagar das luzes do governo Confúcio Moura, que foi a criação de 11 novas áreas de reserva. Isso aí gerou um problema que hoje está no âmbito, está sendo discutido no Tribunal de Justiça. É uma situação que Rondônia tem grande parte das áreas de Rondônia, ela não tem regulamentação, é uma confusão danada. E o Estado, de vez em quando, resolve piorar isso aí. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? O Alan, aí eu vou me firmar aqui nas posturas do partido também, né? Uhum. A gente está Rondônia está no limite de um modelo de desenvolvimento econômico que a gente precisa discutir, né? O crescimento da produção de soja. Nós estamos fazendo aquela sequência natural: madeira, pasto e Uhum. agora a monocultura da soja. O que aconteceu no Mato Grosso, No Mato Grosso, no eu Pará? vivi isso bem de perto, porque eu vi isso na terra do meu pai, né? Uhum. Dos meus amigos, onde a gente saiu do pasto e a gente foi lá e plantou feijão, e plantou arroz, e plantou algodão, e hoje é soja e agora cana. Isso é Você, tão ruim quanto. é, às vezes até Até pior. pior. A cana, ela destrói de uma maneira impressionante. É, Para começar, você chega e você não vê uma árvore e fora a mão de obra escrava, queimada, né? mão de obra escrava. É uma coisa. As pessoas ficam com medo do vizinho arrendar a terra para soja, porque a casa dele vai virar um desespero. Então, assim, esse modelo é um modelo que gera progresso. Eu acho que isso é importante para a gente. É um modelo que gera progresso, gera dinheiro. Porém, o ser humano não vive só de progresso, ele vive de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é quando você consegue criar condições para que a sociedade viva de uma forma melhor, tanto financeiramente quanto com a sua qualidade de vida. Uhum. Então, a Rondônia está ficando essa ponta da Amazônia, do bioma amazônico, que a gente vai ter que tentar juntar as duas coisas. Então, o conflito ideológico vai se dar mesmo. Para ser muito sincero com você, eu não tenho aqui informações a respeito de todas as reservas, mas eu tenho a predisposição de apoiar a criação de reservas, Uhum. né? Porque eu quero que a gente preserve, olha, eu quero que a gente preserve o bioma amazônico, eu quero que a gente recupere as áreas degradadas que são enormes e mal cuidadas, e quero que a gente seja racional no uso da terra em Rondônia, para que ela não seja simplesmente um campo de produção de soja. Uhum. Aloysio, aqui em Rondônia a gente tem uma outra peculiaridade que, creio eu, que mais de 70% do nosso PIB ele é produzido pelo setor pecuário e agrícola do estado. Então, quando a gente discute questão de criação de novas reservas, como foi o caso, a discussão dessa não é pela criação de reservas em si, é porque várias dessas reservas foram criadas em cima de lugares onde já existem comunidades inteiras, né? Milhares de famílias que estão ali já há mais de 40 anos. Algumas um pouco mais recentes, outras um pouco mais atrás. Qual que é a tua política para essa questão do setor pecuário e agrícola? Então, eu acho que nós temos, de novo, em termos de Brasil, a gente tem o agronegócio hoje é a grande resposta para a economia brasileira, Uhum. né? Ainda precisamos crescer na transformação desses produtos, na industrialização desses produtos. Mas desde que eu era criança na escola já se falava que o Brasil seria o celeiro de alimento do mundo, né? Uhum. Nós alimentamos grande parte do mundo. Então, vamos manter esse modelo, vamos manter, Alain. Eu não tenho uma pré-indisposição para com o agronegócio. Uhum. Eu tenho uma pré-indisposição para com uma resistência que se tem à agricultura familiar. Uhum. Entende? Eu acho que a agricultura familiar precisa receber o mesmo privilégio do agronegócio.
principalmente num estado como Rondônia, onde você tem pequenas produções, aliás, pequenas propriedades. Essas pequenas propriedades precisam receber facilitação e estímulo do mesmo jeito que a grande produção tem. Então, quando você pega o perdão de dívida do agronegócio feito no Congresso Nacional e esse perdão de dívida você não tem a mesma condição que o pequeno produtor, chega a ser violento. O pequeno produtor, ele mantém mais gente da família dele lá na mesma área de terra do que o agronegócio, ele evita de vir para a cidade e encher cidades. Então, para mim, o governo precisa melhorar cada vez mais as condições de vida do pequeno produtor, para que ele possa ficar no campo. Então, a escola precisa ser melhor, o acesso das pessoas à cidade e a produção dele para a cidade precisa ser melhor. Então, eu tenho essa impressão de que um mandato, inclusive eu falo sobre isso, um mandato de Senado precisa ouvir os menores, precisa ouvir aqueles que não têm o mesmo poder de acesso ao poder central. Se você pega a bancada ruralista hoje no Congresso Nacional, ela é de um poder tremendo. Eu não faço crítica disso porque para mim isso é política, né? Só que eu quero ouvir quem está na ponta. Eu quero ouvir aquele que é menor e que não tem a mesma condição. Então, para mim, o setor de produção agrícola de Rondônia, ele vai crescer. Ele precisa aproveitar melhor as áreas. Nós estamos tendo um problema agora, né? Porque você tem o pecuarista, ele começa a ter dificuldade de arrumar terra para poder criar o seu gado, porque a soja está chegando. Mas assim, eu quero que nós abramos espaço para o pequeno produtor nas mesmas condições. Essa questão da entrada da soja em Rondônia, ela já vem aí de algum tempo, principalmente na região do Cone Sul, né? E de fato ela não gera emprego, né? Ela, pelo contrário, para tocar uma plantação de soja, acho que 2 ou 3 pessoas resolvem a situação. Só que Rondônia tem uma outra peculiaridade que a gente está atravessando um momento complicado, que a maioria dos municípios estão assim, sem nenhum tipo de reserva para investimento nenhum, né? Então a gente tem a problemática das cidades, vamos dizer assim. Você tem alguma proposta para isso? Olha, eu ainda acho que nós vamos ter que Rondônia trabalhar, precisa trabalhar mesmo. Eu sei que todo mundo fala isso, né? A gente precisa trabalhar essa questão do acesso de Rondônia ao Pacífico. Para mim, isso é um ponto muito importante. O acesso de Rondônia ao Pacífico, nós precisamos fazer com que Rondônia seja escorredor, porque se nós não tivermos industrialização em Rondônia, e aí as pequenas indústrias, não precisa ter grandes indústrias, mas nós precisamos fomentar cada vez mais as pequenas indústrias, porque são elas que vão dar emprego, claro, e são elas que vão dar a condição da gente poder sobreviver. As pequenas cidades, elas vão morrendo aos pouquinhos, né? Então, para mim, a força nossa é a gente alimentar, facilitar, estimular a produção das pequenas indústrias. Nós temos essa questão da burocracia, a guerra fiscal, a questão tributária do Brasil mata, né? Ela mata o produtor, ela mata o empresariado. Em vários momentos a gente faz uma crítica sobre o empresário em favor do trabalhador. E a minha tendência é olhar a partir do trabalhador. Mas é preciso que a gente facilite a vida de quem emprega. Porque se a gente dificulta a vida de quem emprega, nós vamos morrendo, né? Então, precisamos facilitar a criação de empresas, precisamos facilitar as pequenas produções, especialmente as pequenas produções que aproveitam a matéria-prima que nós temos da agricultura familiar, por exemplo, né? E precisamos facilitar esse acesso dos produtos que nós temos para o Pacífico. Esse é meu sonho. Conversando hoje com Aloysio Vidal, candidato do Rede ao Senado Federal. A gente volta no próximo bloco, vamos falar sobre reforma política e eleições no Brasil. A gente volta já.